Hoje um dia de extrema importância sobre o assunto, o Dia Mundial da Liberdade. Olá pessoal, Ricardo aqui, esse é o Fatos Correram no Dia, hoje com data 23 de janeiro, Dia Mundial da Liberdade, cara. Uma data de extrema importância, Dia Mundial da Liberdade, deliberado pela ONU e proclamado pela Unesco, tem o intuito de celebrar o direito básico dos seres humanos a realizarem as suas próprias escolhas, traçarem o seu futuro e determinarem as suas opções de vida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa a liberdade no artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. O artigo 2 refere-se que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Liberdade é ter abertura e espaço para interagir com os outros seres e com o mundo, e a capacidade que a pessoa tem para poder dispor de si mesma e decidir o seu destino através das suas ações. E no Dia Mundial da Liberdade, existem, criado pelo presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, as 4 liberdades, que são a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver sem penúria, é um direito de nível de vida adequado, e a liberdade de viver sem medo. Cara, vamos começar pelo direito de expressão. É um atributo da natureza racional do indivíduo e é o direito de qualquer um se manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais, sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. É um conceito fundamental nas democracias modernas, nas quais a censura não tem respaldo moral. A liberdade de expressão é um direito humano, protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, e pelas constituições de vários países democráticos. Segundo o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, sem opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideais por qualquer meios e independentemente de fronteiras. No Brasil, cara, desde a Constituição do Império havia garantia da liberdade de expressão, o que foi preservado até a Constituição de 1937. Já no período conhecido como Estado Novo, durante o governo do presidente Vargas, Getúlio Vargas, o princípio constitucional da liberdade de pensamento desapareceu. Foi adotada a censura como meio de impedir a publicação ou a reprodução de determinadas informações. A censura nasceu reprimindo a liberdade de expressão. Isso no Brasilzão. Liberdade religiosa. Essa aqui não é aceita pelo mundo todo, né? A gente sabe que existem países que eles têm a religião deles e não aceitam que seja proclamado outra religião em suas terras. Liberdade religiosa deriva da liberdade de pensamento, uma vez que quando é mantida exteriorizada, torna-se uma forma de manifestação do pensamento. Ela compreende outras liberdades: liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de organização religiosa e liberdade de expressão. Ela abrange a liberdade de escolha da religião, liberdade de mudar de religião, liberdade de não aderir a religião alguma e a liberdade até mesmo de ser um ateu. O ateu, você sabe, é aquele que não acredita em Deus, vamos dizer assim. A liberdade de culto não acredita que exista um Deus. A liberdade de culto abrange a liberdade de orar e a de praticar atos próprios das manifestações exteriores em casa ou em público. Essa, então, é a liberdade religiosa. A liberdade de viver sem penúria. Há um direito nível de vida adequado para todos, né? É reconhecido como os direitos humanos nos instrumentos internacionais de direitos humanos e estende-se que estabelece um direito a uma quantidade mínima de alimento, vestuário e habitação no nível de subsistência. O direito à alimentação, o direito à habitação e o direito ao vestuário foram explicitamente definidos pelos direitos internacionais dos direitos humanos e pelos instrumentos de direitos humanos. Cara, pra mim, sendo sincero, esse tempo atrás eu vi um vídeo do MrBeast, é o maior youtuber. Ele tem mais de 200 milhões de inscritos no canal dele. O cara realmente tem
um nível alto ali. Ele fez um vídeo, ele foi na África, ele doou, cara, construiu mais de, acho que foram 10 poços de água, né? Ele criou ali e também construiu algumas pontes, reformou algumas escolas. Então eu fico muito pensativo sobre esse tipo de coisa, porque a ONU ou os órgãos responsáveis pelos direitos humanos, para trazer vida digna para as pessoas, e um cara, o único cara, parece que ele gastou, acho que foi 10 milhões de dólares, algo assim. Velho, 10 milhões de dólares, você acha que realmente os países, a ONU não tem para fazer? Ele sozinho foi lá e cavou 10 poços de água. Então, assim, será que realmente é da vontade desse pessoal que está no topo da pirâmide ali? Será que realmente é da vontade deles ajudar a humanidade que precisa? Igual no caso desse da África, que o pessoal tá lá sofrendo pra caramba, e um único cara foi lá, cavou 10 poços, fez pontes, reformou escolas e tudo mais. Estranho isso. A liberdade de viver sem medo. A liberdade de viver sem medo é um direito humano estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 6 de janeiro de 1941, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, né, incluiu como uma das 4 liberdades, que foi as outras 3 que eu passei para vocês, e mais essa agora, no seu discurso sobre o Estado da União, que veio a ficar conhecido como Discurso das 4 Liberdades. No discurso, Roosevelt formulou a liberdade de viver sem medo no seguinte modo: a 4ª liberdade é a liberdade de viver sem medo, que traduzida em palavras simples, significa a redução mundial de armamento ao ponto que nenhuma nação esteja numa posição em que possa cometer um ato de agressão física contra qualquer vizinho em qualquer local do mundo. Acho que ele está mais querendo se referir às guerras mesmo, né? Quando um país quer dominar território de outro, então ele acaba invadindo, então ele tem ali forte poder de armamento e acaba criando uma guerra. Então isso não é liberdade para quem está vivendo no país em si. Tem um outro texto bem bacana aqui que eu vou ler para vocês. O Dia da Liberdade é uma celebração que evoca valores fundamentais relacionados à autonomia, direitos individuais e conquistas históricas na luta pela liberdade. Essa data, muitas vezes, está vinculada a eventos específicos que marcaram a libertação de um povo, o fim de opressões ou a conquista de direitos fundamentais. Se tratando de falar de liberdade, o povo que foi escravizado, a gente pode falar a respeito do povo dos judeus que sofreram, sofre até hoje, né? Só que o povo judeu sofre desde a época do faraó lá no Antigo Egito, e veio se passando, e realmente é uma liberdade que diferente, né, do que realmente gostariam de ter. E não só apenas tanto o povo escravizado quanto o povo judeu. A gente vê que existem grandes empresas com grandes fábricas que usam aquela mão de obra escrava, que não dá condição nenhuma de sanidade básica, não dá condição nenhuma de moradia, nada para o pessoal que está trabalhando ali nessas condições. Então tudo isso trata-se a respeito do Dia Mundial da Liberdade. A liberdade é um conceito profundo e multifacetado, abrangendo aspectos políticos, sociais, econômicos e individuais. No âmbito político, o Dia da Liberdade pode remeter a momentos cruciais, como a queda de regimes autoritários. Já começou a envolver assim, esse pessoal que eu tô falando pra você que está na grande pirâmide, né? A independência de um país, quando o país realmente não precisa estar entrando em guerra com outro país, seja por qual motivo que for, ou a promulgação de documentos importantes que garantem os direitos civis. Além disso, a liberdade individual é um componente vital desse conceito, referindo-se à capacidade das pessoas de expressarem suas opiniões, praticarem suas crenças, fazerem escolhas pessoais e viverem sem interferência excessiva do Estado ou de outras entidades. A respeito das crenças, a gente vê muito no YouTube pessoal de uma religião invadindo cultos de outra religião para denegrir, defamar, quebrar. E isso vice-versa, tá? Não tô falando que só uma que ataca uma. Isso parte dos dois lados. É claro que não são todos que praticam isso, mas existe, cara. Eu vou te falar que isso existe aqui no nosso Brasil. Ao comemorar o Dia da Liberdade, é fundamental refletir sobre os desafios atuais que envolvem a preservação e a expansão desses valores. A liberdade não é apenas a ausência de restrições, mas também a garantia de oportunidades iguais para todos, independentemente de sua origem, gênero, religião ou orientação. É importante lembrar que a liberdade vem acompanhada de responsabilidades, sendo necessário buscar um equilíbrio entre a autonomia individual e o bem-estar coletivo.
Em um mundo cada vez mais interconectado, a busca por liberdade deve incluir a promoção da justiça social, a proteção dos direitos humanos e o respeito pela diversidade. Assim, o Dia Mundial da Liberdade não é apenas uma celebração do passado, mas também um lembrete constante da importância de preservar, promover e expandir os princípios fundamentais que sustentam uma sociedade livre e justa. É uma oportunidade para renovar nossos compromissos com a defesa da liberdade e para inspirar as gerações futuras a continuarem lutando por um mundo onde todos possam desfrutar plenamente dos seus direitos e liberdades. E é isso, cara. Espero que você que está vendo esse vídeo aí reflita um pouco mais a respeito do Dia Mundial da Liberdade, que é de extrema importância. Esse vídeo de hoje, estou com 599 inscritos, que é a meta de chegar a 1 milhão. Parece que é um caminho bem longo, e realmente é, porque bom, 1 milhão é chão, hein? Mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Graças a Deus eu tenho a liberdade de estar hoje aqui usufruindo da internet, falando com vocês, falando abertamente minhas opiniões e tudo mais. Claro que isso não é uma realidade no mundo todo, mas eu dou graças a Deus por ter isso aqui e estar dividindo com vocês. Esse vídeo de hoje, espero ter gostado. Curta, compartilha, se inscreva, porque todo dia é um fato novo. Se inscreve pra mais. Valeu!